Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já quero agradecer o carinho da sua audiência e pedir para você participar, para você compartilhar o nosso link nas redes sociais e fazer junto conosco o Lotecando através do YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você não perder absolutamente nada aqui no som da Antena Esportiva. Deixe o seu joinha e deixe também o seu comentário. Você também pode participar pelo Facebook. Estamos no ar também lá no Face. O nosso Facebook é Rádio AE. Rádio AE é o nosso perfil no Facebook. Além disso, estamos também ao vivo no nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E convido você também a seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. O nosso Twitter é o @SeLigaNaAntena, @SeLigaNaAntena é o nosso Twitter, e o nosso Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. Rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Antes da gente falar do concurso deste final de semana da Loteca, eu tenho uma dica importante para você. É apostar na Bet Nacional, a casa de apostas parceira da Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente oferece para você todas as quintas-feiras aqui no Lotecando, para você apostar no resultado final, no mercado de número de gols, no mercado de ambos marcam, no mercado de escanteios, vários mercados dentro de um mesmo jogo, para você faturar uma graninha. E para você apostar na Bet Nacional, é só você escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e na hora de você fazer o seu cadastro, você vai preencher o código de afiliado BEAntena. BEAntena é o nosso código de afiliado lá na Bet Nacional. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou, aqui dá jogo! O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. É isso então. Bet Nacional é a dica aqui do Lotecando pra você. Agora sim, vamos falar sobre o que interessa. É o concurso 1021 da Loteca, mais conhecido como concurso 1021, com estimativa de prêmio lá em cima, hein? R$1 milhão é o prêmio para quem acertar os resultados dos 14 jogos deste final de semana. Prêmio acumulado porque ninguém acertou os 14 pontos lá no concurso do final de semana passado. Temos jogos pelo Brasileirão Séries A e B, além de alguns jogos pelas ligas europeias. Vamos à programação.
Jogo 1, Palmeiras e São Paulo. Jogo 2, Criciúma e Ituano. Jogo 3, Goiás e Corinthians. Jogo 4, América Mineiro e Fortaleza. Jogo 5, Flamengo e Atlético Mineiro. Jogo 6, Real Madrid e Barcelona. Jogo 7, Liverpool e Manchester City. Jogo 8, Ceará e Cuiabá. Jogo 9, Grêmio e Bahia. Jogo 10, Sport Recife e Vasco da Gama. Jogo 11, Botafogo e Internacional. Jogo 12, Juventude e Atlético Goianiense. Jogo 13, Atlético e Coritiba. E jogo 14, Avaí e Fluminense. Vamos analisar todos esses 14 jogos a partir de agora. Então, não saia do YouTube, não saia do Facebook de jeito nenhum, para quem sabe você faturar esse prêmio estimado em R$1 milhão. Jogo 1, Palmeiras e São Paulo. Clássico paulista neste domingo, às 4 da tarde no Allianz Parque, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. O Palmeiras é o líder e virtual campeão nacional com 67 pontos. E o São Paulo é o 12º com 40 pontos. Na rodada do último final de semana, o Verdão empatou com o Atlético Goianiense fora de casa em 1-1. E o Tricolor perdeu em casa para o Botafogo por 1-0. Resultado considerado uma das zebras do concurso passado. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico português Abel Ferreira conseguiu 4 vitórias e 1 empate. Portanto, vem de uma longa invencibilidade. E o São Paulo, do técnico Robocop Rogério Ceni, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Palmeiras acumula 83% de aproveitamento. E o São Paulo, jogando fora de casa, nesta temporada tem 42% de aproveitamento. As probabilidades indicam favoritismo para o Palmeiras. 42% de chances de dar coluna 1, 28% de chances de dar coluna do meio e 29% de chances de dar coluna 2. Isso porque o Palmeiras defende uma invencibilidade de 7 partidas, atuando em casa pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Palmeiras venceu 6 dos últimos 10 clássicos como mandante contra o São Paulo em partidas válidas pelo Brasileirão Série A. Já o São Paulo venceu apenas 3 das 15 partidas como visitante neste Brasileirão Série A, e o São Paulo venceu apenas 3 dos últimos 10 clássicos contra o Palmeiras, isso por todas as competições. Jogo 2, Criciúma e Ituano. Sábado, 7 da noite, no Heriberto Rilse, pela rodada 35 do Brasileirão Série B. O Tigre é o 8º colocado com 49 pontos e o Galo é o 6º com 51. O Ituano sonhando ainda com uma vaga na Série A do Brasileirão do ano que vem. Na rodada passada, o Criciúma em casa bateu o Náutico por 2-1 e o Ituano também em casa e pelo mesmo placar derrotou o Guarani. Nos últimos 5 jogos, o time catarinense conseguiu 4 vitórias e 1 derrota, enquanto o time de Itu vem de 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada, o Criciúma tem 69% de aproveitamento e o Ituano, como visitante, tem 33% de aproveitamento. As probabilidades indicam equilíbrio: 30% de chances de dar coluna 1, 42% de chances de coluna do meio e 28% de chances de coluna 2. O Criciúma defende uma invencibilidade de 8 partidas como mandante, válidas pelo Brasileirão Série B. Além disso, defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o Ituano por todas as competições. Por outro lado, o Ituano venceu apenas uma das últimas 6 partidas fora de casa, válidas pelo Brasileirão Série B, e o Galo venceu apenas 3 dos 10 duelos contra o Criciúma em toda a história. Jogo 3, Goiás e Corinthians. Sábado, 7 da noite, na Serrinha, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. O Esmeraldino é o 14º colocado com 38 pontos e o Corinthians é o 3º com 54. Na rodada do último final de semana, o Goiás foi até Porto Alegre e perdeu para o Internacional por 4-2, enquanto o Corinthians recebeu o Atlético e venceu por 2-1. O Goiás
não teve compromisso neste meio de semana, enquanto o Corinthians teve o jogo de ida da final da Copa do Brasil e empatou em 0-0 com o Flamengo na Neoquímica Arena. Nos últimos 5 jogos, o Goiás do técnico Jair Ventura conseguiu 2 empates e 3 derrotas, vem de um jejum de vitórias, enquanto o Corinthians do técnico português Vitor Pereira conseguiu 3 vitórias e 2 empates, vem de uma longa invencibilidade. Como mandante na temporada, o Goiás tem 50% de aproveitamento, enquanto o Corinthians, como visitante, apesar da boa campanha no Brasileirão Série A, tem um baixo aproveitamento, apenas 34%. As probabilidades indicam 24% de chances de vitória para o Goiás, 31% de chances de empate e 45% de chances de vitória para o Corinthians. O Corinthians, então, considerado favorito. Isso porque o Goiás venceu apenas 3 das últimas 10 partidas válidas pelo Brasileirão Série A. E o Esmeraldino venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Corinthians. Isso por todas as competições. Por outro lado, o Corinthians venceu apenas 4 das 15 partidas que fez fora de casa neste Brasileirão Série A, justificando aí o baixo aproveitamento como visitante no ano. E o Corinthians defende uma invencibilidade de 9 duelos contra o Goiás, válidos pelo Brasileirão Série A. Essa invencibilidade que já vem desde 2010. Jogo 4. América Mineiro e Fortaleza. Sábado, 8h30 da noite, na Arena Independência, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. O Coelho é o 8º colocado com 45 pontos e o Tricolor é o 10º com 41 pontos. Os dois times sonhando com vaga, inclusive na Taça Libertadores da América do ano que vem, já que, como o Flamengo está na final da Copa do Brasil, assim como o Corinthians, e os dois estão no G6, além disso tem a possibilidade do Atlético ganhar a Taça Libertadores da América, então vai ter vaga sobrando aí para o futebol brasileiro na Liberta do ano que vem. Na rodada passada, o América Mineiro surpreendeu, bateu o Fluminense no Maracanã por 2-0, resultado que eu não considero tanto uma zebra não, mas o América foi lá e venceu o Fluminense. Já o Fortaleza venceu o Avaí em casa por 2-0, aí não teve zebra nenhuma, se confirmou o favoritismo do time do Vojvoda. Nos últimos 5 jogos, o América do técnico Wagner Mancini conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o tricolor cearense vem de 3 vitórias e 2 empates. Vem de uma invencibilidade. O Fortaleza que começou muito mal o Campeonato Brasileiro Série A. Como mandante na temporada, o América Mineiro acumula 51% de aproveitamento e o Fortaleza, como visitante na temporada, tem 47% de aproveitamento. As probabilidades indicam 28% de chances de vitória para o América Mineiro, 33% de chances de empate e 39% de chances de vitória para o Fortaleza. Vejam que, apesar do Fortaleza jogar fora de casa, o time cearense tem um leve favoritismo, mas, de acordo com as porcentagens, tem um certo equilíbrio neste jogo 4 da Lotec. O América Mineiro sofreu apenas 4 derrotas nas 15 partidas como mandante neste Brasileirão Série A, ou seja, é um time muito difícil de ser batido em casa. E o América Mineiro jamais foi derrotado, atuando em casa pelo Fortaleza na história do duelo. Por outro lado, o Fortaleza sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A, e o Fortaleza venceu 8 dos 12 duelos contra o América Mineiro, mais da metade em toda a história. Jogo 5, Flamengo e Atlético Mineiro. Sábado, 8h30 da noite, no Maracanã, pela rodada 32 do Brasileirão Série A, com transmissão da Rádio Antena Esportiva. Então, você que gosta do Lotecando, vai para a Antena Esportiva no sábado, a partir das 8 da noite, para acompanhar Flamengo e Atlético Mineiro com a gente. Muito bem, o Flamengo é o 4º com 52 pontos e o Atlético Mineiro é o 7º com 47. Na rodada passada, o Mengão bateu o Cuiabá fora de casa por 2-1
E o Atlético Mineiro empatou no Mineirão com o Ceará sem gols. O Flamengo teve compromisso neste meio de semana, jogo de ida da final da Copa do Brasil na Neoquímica Arena e empatou com o Corinthians em 0-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Dorival Júnior conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Flamengo vem de uma invencibilidade de 4 jogos, enquanto o Atlético Mineiro do técnico Cuca vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Atlético Mineiro tem uma invencibilidade menor que a do Flamengo, 3 partidas. Como mandante, na temporada o Flamengo tem 75% de aproveitamento e o Galo, como visitante, tem 61% de aproveitamento. As probabilidades indicam equilíbrio, até porque Flamengo e Atlético Mineiro protagonizam uma rivalidade desde o ano passado. 35% de chances de vitória para o Flamengo, 37% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Atlético Mineiro. Isso porque o Flamengo sofreu apenas 3 derrotas nas 15 partidas como mandante neste Brasileirão Série A. Além disso, o Flamengo venceu 7 dos últimos 10 duelos, atuando em casa contra o Atlético Mineiro. Por sua vez, o Atlético Mineiro sofreu apenas 3 derrotas nas 15 partidas que fez até agora fora de casa neste Brasileirão Série A, e o Galo venceu 6 dos últimos 10 duelos contra o Flamengo, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 6, Real Madrid e Barcelona, clássico espanhol, domingo 11h15 da manhã, no horário de Brasília, no Spotify Camp Nou, pela rodada 9 de La Liga, o campeonato espanhol. O Real Madrid é o segundo colocado e o Barcelona é o líder. As duas equipes têm a mesma pontuação e têm rigorosamente a mesma campanha. Na rodada passada, o Real Madrid venceu o Getafe fora de casa por 1-0 e o Barcelona em casa derrotou o Celta também por 1-0. Pela Liga dos Campeões da Europa, neste meio de semana, o Real Madrid foi até a Polônia visitar o Shakhtar Donetsk e empatou em 1-1. Lembrando que apesar do Shakhtar ser um time ucraniano, tá mandando os jogos da Liga dos Campeões na Polônia, por conta da guerra da Ucrânia com a Rússia. Já o Barcelona, atuando em casa, também pela Liga dos Campeões, empatou com a Inter de Milão em 3-3. Nos últimos 5 jogos, o Real Madrid, do técnico Carlo Ancelotti, conseguiu 3 vitórias e 2 empates, e o Barcelona, do técnico Xavi Hernández, vem de 4 vitórias e 1 empate. Como mandante na temporada, o Real Madrid tem 87% de aproveitamento e como visitante, até agora o Barcelona tem 78% de aproveitamento. As probabilidades indicam 21% de chances de vitória para o Real Madrid, 29% de chances de empate e 50% de chances de vitória para o Barcelona. Isso porque o Real Madrid sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 28 partidas atuando em casa por todas as competições. No entanto, os merengues venceram apenas 4 dos últimos 10 clássicos atuando em casa contra o Barcelona. Já o Barcelona venceu todas as últimas 7 partidas válidas por La Liga. E o Barça venceu apenas 3 dos últimos 10 clássicos contra o Real Madrid. Jogo 7, Liverpool e Manchester City. Domingo, 12h30, no horário de Brasília, no Anfield Road, pela rodada 11 da Premier League, o campeonato inglês. O Liverpool faz uma campanha que não condiz com a realidade, pelo menos até o momento. É o 10º colocado com 10 pontos ganhos, não condiz com a qualidade do time. Já o City é o vice-líder com 23 pontos ganhos. Na rodada passada, o Liverpool perdeu para o Arsenal fora de casa por 3-2 e o City em casa bateu o Southampton pelo placar de 4-0. Pela Liga dos Campeões da Europa, o Liverpool aplicou uma sonora goleada para cima do Glasgow Rangers lá na Escócia pelo placar de 7-1 e o City
decepcionou, foi até a Dinamarca e empatou em 0-0 com o Copenhagen. Nos últimos 5 jogos, o Liverpool do técnico alemão Jürgen Klopp conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o City do Guardiola vem de 4 vitórias e 1 empate. Como mandante na temporada, o Liverpool tem 78% de aproveitamento e o City, como visitante, tem 67% de aproveitamento. As probabilidades indicam 24% de chances de vitória para o Liverpool, 37% de chances de empate e 39% de chances de vitória para o Manchester City. O Liverpool defende uma invencibilidade de 23 partidas atuando em casa, válidas pela Premier League. Além disso, o Liverpool acumula um jejum de 5 duelos sem vitória sobre o Manchester City, válidos pela Premier League. Esse jejum vem desde 2019. Por outro lado, o Manchester City defende uma invencibilidade de 22 partidas atuando fora de casa pela Premier League e os Citizens venceram apenas um dos últimos 20 duelos como visitante contra o Liverpool por todas as competições. Jogo 8, Ceará e Cuiabá. Domingo, 4 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. O Vozão é o 16º com 33 pontos, é o primeiro time fora da zona de despromoção. E o Cuiabá já é o primeiro time dentro da zona de despromoção, 17º colocado com 30 pontos. Por isso é um jogo muito importante das equipes que estão brigando aí contra o rebaixamento. Na rodada passada, o Ceará foi até Belo Horizonte e empatou com o Atlético Mineiro em 0-0, enquanto o Cuiabá recebeu o Flamengo na Arena Pantanal e perdeu pelo placar de 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Ceará do técnico argentino Lúcio González conseguiu 2 empates e 3 derrotas, vem de um jejum de vitórias. A equipe de Porangabaçu, enquanto o Cuiabá vem de uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Foram 3 derrotas do Dourado nos últimos 3 jogos. Como mandante em 2022, o Ceará acumula 58% de aproveitamento, enquanto o Cuiabá como visitante tem 38% de aproveitamento. As probabilidades indicam 41% de chances de vitória para o Ceará, 43% de chances de empate e 16% de chances de vitória para o Cuiabá. Ou seja, você tem que ficar de olho neste jogo 8, nas colunas 1 e do meio. Isso porque o Ceará venceu apenas 3 das 16 partidas como mandante neste Brasileirão Série A, um desempenho muito fraco. No entanto, o Ceará venceu o único duelo como mandante contra o Cuiabá em toda a história. Já o Cuiabá acumula um jejum de 8 partidas sem vitória como visitante, válidas pelo Brasileirão Série A. E o Cuiabá jamais venceu o Ceará na história do duelo. Jogo 9, Grêmio e Bahia. Domingo, 4 da tarde, na Arena do Grêmio, pela rodada 35 do Brasileirão Série B. Duas equipes que estão prestes a confirmar o acesso, o retorno à Série A do Brasileirão. O Grêmio é o segundo com 57 pontos, o Bahia é o terceiro com 56. Na rodada passada, o tricolor gaúcho empatou com o Londrina fora de casa em 1-1, enquanto o tricolor baiano venceu o Brusque na Arena Fonte Nova pelo placar de 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio do técnico Renato Gaúcho conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Bahia vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Grêmio tem um bom aproveitamento, 80%, e o Bahia, como visitante em 2022, tem apenas 32% de aproveitamento. As probabilidades indicam 42% de chances de vitória para o Grêmio, 41% de chances de empate e 17% apenas de chances de vitória para o Bahia. O Grêmio venceu 8 das últimas 10 partidas em casa pelo Brasileirão Série B e o tricolor gaúcho venceu 6 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Bahia por todas as competições. Já o Bahia venceu apenas uma das últimas 10 partidas como visitante, válidas pelo Brasileirão Série B,
E o tricolor baiano venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Grêmio por todas as competições. Jogo 10. Sport Recife e Vasco da Gama. Domingo, 4 da tarde, na Ilha do Retiro, pela rodada 35 do Brasileirão Série B. Duas equipes que sonham com o acesso, sonham com o retorno à Série A. O Sport Recife é o quinto colocado com 52 pontos, o Vasco da Gama é o quarto com 55. O Sport é o primeiro time fora da zona de promoção, o Vasco da Gama é o último time dentro da zona de promoção. Na rodada passada, o Leão Pernambucano venceu o Cruzeiro em casa por 3-1 e o Vasco da Gama, em São Januário, bateu o Novo Horizontino pelo placar de 3-0. Nos últimos 5 jogos, o time pernambucano conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. O Sport Recife vem de 3 vitórias nos últimos 3 jogos, enquanto o Vasco da Gama, do técnico Jorginho, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Vasco venceu os 2 últimos jogos que realizou. Como mandante na temporada, o Sport Recife tem 72% de aproveitamento, enquanto o Vasco da Gama, na condição de visitante, tem apenas 39% de aproveitamento. As probabilidades indicam um duelo equilibrado, até porque as duas equipes estão na briga pela vaga, provavelmente a única vaga que resta para a Série A do ano que vem. 32% de chances de vitória para o Sport Recife, 37% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o Vasco da Gama. O Sport Recife defende uma invencibilidade de 13 partidas como mandante, válidas pelo Brasileirão Série B. Além disso, o Leão venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Vasco da Gama por todas as competições. Já o Vasco da Gama sofreu 8 derrotas nas últimas 10 partidas como visitante, válidas pelo Brasileirão Série B, e o Vasco da Gama venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Sport Recife. Jogo 11. Botafogo e Internacional. Domingo, 6 da tarde, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. O Fogão é o nono colocado com 43 pontos e o Internacional, o Colorado, é o vice-líder com 57 pontos. Na rodada passada, o Botafogo surpreendeu o São Paulo em pleno Morumbi e venceu por 1-0, e o Internacional, em casa, aí sem surpresas, bateu o Goiás por 4-2. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico português Luiz Castro conseguiu 4 vitórias e 1 derrota, enquanto o Inter do técnico Mano Menezes vem de 3 vitórias e 2 empates, ou seja, vem de um longo período de invencibilidade. Como mandante na temporada, o Botafogo tem 47% de aproveitamento, enquanto o Internacional, como visitante, tem 46% de aproveitamento. As probabilidades indicam 17% de chances de vitória para o Botafogo, 37% de chances de empate e 45% de chances de vitória para o Internacional. Vamos às dicas. O Botafogo venceu apenas 4 das 15 partidas como mandante neste Brasileirão Série A, e o Botafogo venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos, atuando em casa contra o Internacional, duelos esses válidos pelo Brasileirão Série A. Já o Internacional defende uma invencibilidade de 10 partidas válidas pelo Brasileirão Série A, e o Inter venceu 6 dos últimos 10 duelos contra o Botafogo, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 12. Juventude e Atlético Goianiense. Domingo, 6 da tarde, no Alfredo Jaconi, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. O Juventude, moribundo, já praticamente rebaixado, é o último colocado com 20 pontos ganhos, e o Atlético Goianiense, dentro da zona de despromoção, mas com chance de sair, é o 18º com 29 pontos. Na rodada passada, o time da Serra Gaúcha perdeu para o Santos fora de casa por 4-1, enquanto o Atlético Goianiense recebeu o Palmeiras em Goiânia e empatou em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Juventude conseguiu
2 empates e 3 derrotas, enquanto o Atlético Goianiense vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Dragão vem de 3 jogos de invencibilidade. Como mandante na temporada, o Juventude tem 35% de aproveitamento, enquanto o Atlético Goianiense, atuando fora de casa na temporada, tem 41% de aproveitamento. As probabilidades indicam 27% de chances de vitória para o Juventude, 42% de chances de empate e 30% de chances de vitória para o Atlético Goianiense. Isso porque o Juventude empatou as últimas 4 partidas como mandante, válidas pelo Brasileirão Série A. E o Juventude venceu apenas um dos 7 duelos contra o Atlético Goianiense em toda a história. Por outro lado, o Atlético Goianiense venceu apenas 2 das 15 partidas que realizou fora de casa neste Brasileirão Série A, mas o Atlético Goianiense jamais foi derrotado como visitante pelo Juventude em toda a história do duelo. Jogo 13. Atlético e Coritiba, é o clássico Atletiba. Domingo, 7 da noite na Arena da Baixada, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. O Atlético é o 6º com 48 pontos e o Coritiba é o 15º com 34 pontos. Na rodada passada, o Furacão foi até São Paulo e perdeu para o Corinthians por 2-1, enquanto o Coritiba recebeu o Red Bull Bragantino no Couto Pereira e bateu o time de Bragança pelo placar de 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Atlético do técnico Luiz Felipe Scolari vem de 1 vitória apenas, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Coritiba do técnico Guto Ferreira vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Furacão tem 69% de aproveitamento, enquanto o Coritiba como visitante tem 32% de aproveitamento. As probabilidades indicam aí o favoritismo amplo para o Atlético. Na coluna 1, 53% de chance, contra 26% de chance de empate e 22% de chances de vitória para o Coritiba. O Atlético defende uma invencibilidade de 14 partidas como mandante, válidas pelo Brasileirão Série A. E o Atlético defende uma invencibilidade de 4 clássicos contra o Coritiba, válidos pelo Brasileirão Série A. Ou seja, desde 2017, o Furacão não perde para o arquirrival pelo Brasileirão Série A. Por outro lado, o Coritiba foi derrotado nas últimas 9 partidas como visitante, válidas pelo Brasileirão Série A, e o Coritiba venceu apenas 2 dos últimos 10 clássicos contra o Atlético por todas as competições. Jogo 14. Avaí e Fluminense. Domingo, 7 da noite na Ressacada, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. O Avaí é o 19º colocado com 28 pontos, outro que a gente pode dizer virtual rebaixado, além do Juventude, e o Fluminense é o 5º colocado com 51 pontos ganhos. Na rodada passada, o time catarinense perdeu fora de casa para o Fortaleza por 2-0 e pelo mesmo placar, o Fluminense, em pleno Maracanã, foi derrotado pelo América Mineiro. Nos últimos 5 jogos, o Avaí do técnico Lisca Doido conseguiu apenas 1 vitória e 4 derrotas. O Leão catarinense vem de 4 derrotas nos últimos 4 jogos, enquanto o Fluminense do técnico Fernando Diniz vem de 2 vitórias e 3 derrotas. O Fluminense perdeu todos os últimos 3 jogos que fez. Como mandante na temporada, o Avaí tem 46% de aproveitamento e o Fluminense, atuando na condição de visita, tem 58% de aproveitamento. As probabilidades indicam 33% de chances de vitória para o Avaí, 17% de chances de empate e 49% de chances de vitória para o Fluminense, ou seja, o tricolor com o favoritismo. Isso porque o Avaí venceu apenas 2 das últimas 10 partidas como mandante, válidas pelo Brasileirão Série A. E o Avaí venceu apenas 3 dos últimos 8 duelos como mandante contra o Fluminense em toda a história. Por sua vez, o Fluminense saiu derrotado em 5
das últimas 6 partidas como visitante, válidas pelo Brasileirão Série A. E o Flusão venceu apenas 2 dos últimos 6 duelos contra o Avaí por todas as competições. Muito bem, já analisamos todos os 14 jogos da programação do concurso 1021 da Loteca, agora vamos repassar para você a grade. Jogo 1, Palmeiras e São Paulo. Jogo 2, Criciúma e Ituano. Jogo 3, Goiás e Corinthians. Jogo 4, América Mineiro e Fortaleza. Jogo 5, Flamengo e Atlético Mineiro. Jogo 6, Real Madrid e Barcelona. Jogo 7, Liverpool e Manchester City. Jogo 8, Ceará e Cuiabá. Jogo 9, Grêmio e Bahia. Jogo 10, Sport Recife e Vasco da Gama. Jogo 11, Botafogo e Internacional. Jogo 12, Juventude e Atlético Goianiense. Jogo 13, Atlético e Coritiba. E jogo 14, Avaí e Fluminense. As apostas para este concurso da Loteca serão encerradas neste sábado, às 2 horas da tarde. O preço da aposta mínima nas casas lotéricas custa R$ 3,00. O preço da aposta nos canais online das loterias Caixa custa R$ 30,00. Isso porque você precisa utilizar cartão de crédito. Se você quiser saber os preços de outras combinações de aposta, basta você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou o portal das loterias Caixa na internet. Anote aí o site, loterias.caixa.gov.br. Vou repetir para você, loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar o objetivo de acertar os 14 jogos do concurso 1021 e quem sabe você saia milionário este final de semana. É isso, galera, estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo sempre o carinho da sua audiência, mandando um abraço para o Eduardo Andrade, para o Thiago do Rio de Janeiro, sempre ouvindo o Lotecando, sempre prestigiando o nosso programa, e agradecendo também a você que sempre nos dá o carinho da sua audiência, mesmo não deixando o seu comentário, mas você deixando o seu like, você também aproveitando as nossas dicas, você é sempre bem-vindo, é sempre agradecido. Então, encontro marcado no sábado, 8 horas da noite, com Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. É a rodada 32 do Brasileirão Série A. E o nosso programa volta na quinta-feira que vem, às 7 da noite, no YouTube, no Facebook e no aplicativo da Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e vamos dar um basta à violência contra a mulher. Se você souber de algum caso, é só você ligar para o telefone 180, porque a violência contra a mulher também é um problema nosso. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.